Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do IBCali. E hoje a gente vai falar para você que está iniciando aí, mas não sabe quais são os serviços que você pode oferecer na consultoria de alimentos. E para isso, vamos falar com a Marcela Deveza, que vai trazer aí um apurado de serviços incríveis que o consultor de alimentos pode desenvolver e que, com certeza, tem muito mercado, que tem muitos clientes querendo comprar esse serviço e poucos consultores oferecendo. Bora lá, Marcelinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu já inicio com uma notícia maravilhosa. Manda. São vários serviços. Muitos, São né? inúmeros serviços que a gente pode oferecer. E talvez esse seja um dos principais atrativos na consultoria de alimentos. Para você atuar na consultoria, você não precisa atender todos, oferecer todos. Obviamente que a gente vai conversar aqui sobre alguns critérios de seleção para ser mais estratégico, né? Sim. Essa escolha dos serviços, mas a gente consegue escolher muito através do nosso gosto. Sim. Daquilo que a gente tem mais afinidade, daquilo que a gente, às vezes, teve mais contato durante a graduação. Então, a gente tem uma experiência maior, ou a gente, né, tem um domínio maior sobre aquele tipo de serviço. E isso é muito legal na consultoria, né, Ká? A gente não precisar oferecer todos os serviços, tudo. Se você não gosta de fazer ficha técnica, não tem problema. Você não precisa oferecer ficha técnica. Exato. Dá para fazer outros serviços e vice-versa para boas práticas. Você não precisa gostar de manual de boas práticas. Então, o legal é isso. Você pode oferecer aí o serviço mais personalizado mesmo. Exatamente. Aquilo que você já teve uma experiência anterior, aquilo que, logicamente, o mercado também precisa, demanda, né? Mas de uma forma que você vai se sentir muito tranquila mesmo para executar, né? Isso é muito importante. E tanto é que a gente conhece consultoras de alimentos que trabalham só com treinamento, Sim. que trabalham só com ficha técnica, que trabalham só com rótulo, né? Então, existe essa diferenciação pelo tipo de serviço que a gente oferece, que a gente consegue colocar no nosso modelo de negócio, de consultoria. Então, né? vamos lá. Vamos começar. Acho que eu poderia dizer assim, o top 3. Quais seriam os top 3? A gente sabe que tem dezenas, mas quais são o top 3 de serviços aí que o consultor de alimentos pode oferecer e que está em alta nesses últimos meses? Certo. Bom, o primeiro, que talvez seja o mais completo, digamos assim, dentro da consultoria de alimentos, é a padronização de processos. Né? Essa padronização, ela vai além de uma implementação de boas práticas, ela vai além dos POPs, ou dos 4 POPs obrigatórios pela RDC 216. Ela pega realmente toda a cadeia de produtiva e você vai mapeando e padronizando cada etapa daquela cadeia produtiva. É um serviço que gera muito resultado para o cliente. Imagina você padronizar como o fornecedor vai entregar essa matéria-prima, como você recebe essa matéria-prima, como você armazena a matéria-prima, como você começa a manipulação, pré-preparo, né, esse descongelamento e etc, a higienização dos folhosa, toda a parte pré-preparo da manipulação, manipula, dentro da manipulação, aí vai encaixando outros serviços, ficha técnica, etc. A padronização de processos é um serviço que engloba vários outros, por isso que talvez seja o mais completo, assim, né? E aí vem até a cada que não é nada óbvio, né? É diferente de você dizer, vamos falar sobre serviço, manual de boas práticas. Não, estamos falando de serviços não óbvios. Exatamente. E que são muito, que tem muita padroniza demanda. além mesmo, sabe? É aquilo que o cliente precisa, né? Eu já tive um cliente que eu fiz um trabalho de padronização de processos, a gente criou mais de 90 POPs. 90 POPs. A gente tinha POP de como abrir o salão, ligar a TV, ligar o som do ambiente. Era esse nível de detalhamento, como abrir o caixa, né? Como é o caixa está fechado, o computador desligado, tudo desligado. Como abre o sistema. Olha esse nível de padrão. Olha como que facilita isso quando chega um colaborador novo na unidade. Isso. A integração dele, né, diante desses processos, assim, é muito facilitada quando os processos estão registrados. E tem uma ocorrência muito grande dentro das produções, que é essa questão de rotatividade de funcionários, né? É muito difícil você ter um funcionário antigo na casa. Geralmente, a cada 6 meses, troca funcionário. Então, quando você... Ou funcionário
sobe de cargo, muda de cargo, vai para outra função, né? Então, na hora que acontece esse tipo de desenvolvimento, né, uma padronização de processo nesse nível, o cliente fica muito tranquilo, porque ele sabe que a produção vai rodar do mesmo jeito, independente de quem for para lá. Exato. A gente padronizou o local onde o garçom ficava, qual a posição dele no salão e quais as mesas ele conseguia ver da visão dele. Então, a gente colocou um posiciona para cá, o outro era para lá, o outro era para cá, de acordo com o salão. E isso facilita muito a operação. Muito legal. E facilita muito para o colaborador também. Às vezes a gente acha que não, mas poxa, é muito legal, é muito bom até para a gente tem uma listagem de coisa que a gente vai fazer. Isso. Como a gente executa determinada coisa. Eu adoro isso, adoro processos, eu né? Eu adoro. Consultoras, né? Consultoras amam coisas escritas e mapeadas. Exatamente, eu adoro isso, facilita muito, né? Então, a padronização de processos é um serviço que dá esse nível de informação, esse nível de detalhamento para o cliente, para a operação, para todos os setores da unidade. Isso é muito legal. Então, esse talvez... eu gosto muito, né? Então, para mim, sempre vai ser meu top 1 aí, vai ser a padronização de processos, que vai além das boas práticas. Sim, sim. E o segundo? Bom, o segundo, eu acho que envolve um cálculo de custo, sabe? Algo que vai mexer com a parte financeira da unidade. E quando a gente fala de cálculo, de gestão de custos, na verdade, né? A gente tem um conjunto também de outros serviços que englobam isso, que vai a ficha técnica, o cálculo de custo em cima dessa ficha técnica, né? Os cálculos das outras despesas, dos outros setores do negócio, né? E também com relação a essa gestão do custo para você formar o preço do produto lá no cardápio. Sim. Então, eu acredito que seja esse conjunto, assim, sabe? De serviços, que a gente pode chamar de gestão de custos, né? Sim, sim. Relacionado a isso, mas que começa com o custo da operação, com o custo da preparação. Perfeito. Né? A gente só consegue analisar um cardápio, por exemplo, e falar, olha, isso daqui você está tomando prejuízo nesse prato, isso daqui tem que ajustar. Ou isso daqui, lá dentro da produção, é muito difícil fazer. Então, precisa aumentar o preço, não é pelo valor da matéria-prima, mas é pelo tempo de produção. Às vezes, eu já tive um cliente, poxa, uma costela no bafo, 18 horas no bafo. Era toda uma operação para aquilo acontecer. A costela ficava nas churrasqueiras no bafo durante a madrugada. Eram colaboradores lá na madrugada para vigiar aquelas churrasqueiras, etc. Era uma operação muito complexa. E para essa costela chegar na mesa do cliente, ela tem um custo enorme poxa, várias horas de hora extra daquele colaborador que ficava lá dentro, etc, etc. Então, isso, para a gente conseguir chegar numa precificação correta para o nosso cliente ter lucro, a gente precisa fazer todo esse mapeamento para trás, né? De trás para frente, para chegar até no custo da matéria-prima. Sim. E aí, todo esse trabalho que envolve essa formação de preço, o controle, isso é um serviço que os clientes gostam muito, inclusive, porque gera também muito resultado. Ai, né? Que ótimo. E é um serviço que é rapidinho de vender. Não dá trabalho de vender esse serviço. Você abre a boca, o cliente já quer. Onde é que eu assino? Eu quero comprar. Então, realmente faz toda a diferença no negócio de consultoria. Exato. Vamos para o terceiro serviço, que eu fiquei curiosa. Bom, o terceiro serviço, na minha opinião, ele não é um serviço... Não é um serviço, mas é uma forma de oferecer o serviço, que é uma forma personalizada. É você vender aquilo que o cliente precisa. Muitas vezes, a gente oferece serviços para o cliente que o cliente não precisa. E aí, a gente perde aquele cliente, aquele contrato, a oportunidade, porque a gente não escutou o cliente numa reunião de vendas, porque a gente não fez o nosso dever de casa e pesquisar sobre aquele cliente antes de oferecer o serviço para ele. Poxa, a gente não sabe, a gente chega lá e pergunta, mas o que você produz? A gente não fez uma menor investigação sobre aquilo para entender a necessidade do cliente, sabe? Então, eu acredito que, para mim, o terceiro top não é o serviço, mas é entender o serviço que aquele cliente necessita de acordo com os problemas que ele tem, de acordo com os desejos que ele tem. E às vezes não, 100% das vezes ele fala sobre isso durante a reunião de vendas. Sim. Então a gente consegue identificar. Mas para a gente conseguir identificar, a gente tem que entender as características de cada serviço. Porque aí a gente consegue, poxa, você tem um problema. A partir do momento que você falou o problema, eu do lado de cá, eu já associei o problema que você tem com a solução que eu gero. Sim, perfeito.
Né? E aí eu consigo, opa, é ficha técnica, opa, é isso, opa, é uma rotulagem, é uma implantação de boas práticas, né? É a capacitação de equipe, mas a partir do momento que eu entendo desses serviços, eu consigo associar com as transformações que aquele serviço gera, sabe? Perfeito. E aí, para a gente conhecer esses serviços que são as oportunidades na consultoria, eu tenho um pulo do gato, eu tenho uma estratégia. Conta então, eu gosto de pensar nos 3 P's. Um P de pessoa, um P de processo e um P de produto. Então, quando a gente pensa no geral dos serviços que a gente pode oferecer, a gente tem serviços que envolvem o produto, a gente tem serviços que envolvem processos e a gente tem serviços que envolvem pessoas. Né? Então, com relação ao produto, a gente tem a parte de ficha técnica, a gente tem cálculo de custo, a gente tem capacitação para a equipe, nos processos de manipulação mesmo, né, do produto, durante a cadeia produtiva. Então, a gente tem vários serviços dentro que envolve os produtos. Que envolve processo, a gente tem vários, né? Tanto o processo, igual a gente comentou aqui agora, da padronização, mas também a parte que envolve documentação, que é importante, né? Isso é assunto até para outro vídeo, da gente conversar sobre a importância dela aplicada, né, no cliente. Mas os documentos, eles são importantes, eles são obrigatórios. Então, é um tipo, sim, de serviço que a gente oferece envolvendo processo, documentação e que envolve pessoa. Porque ainda a manipulação de alimentos no Brasil, ela é muito manual. Ela é muito dependente de mão de obra, né? É exceção quando a gente chega no cliente e fala assim, nossa, é um maquinário que não precisa de pessoas, que embala automático. Isso é exceção. A grande maioria das produções, principalmente as comerciais, né? Restaurante, lanchonete, etc., são processos ainda muito manuais e dependentes de pessoas. Então, as pessoas são o maior ativo dentro de um estabelecimento alimentício e a gente precisa tratar, a gente precisa ter estratégias, serviços que vão envolver essas pessoas que são as que executam os serviços, né? Amei muito. Então, eu gosto muito de pensar nesses 3 P's, que aí a gente vai pensando em várias necessidades que o cliente tem com relação ao produto dele, com relação aos processos da empresa dele e com relação à equipe operacional dele. Gostei muito e assim, a gente sabe também que existem diversos outros serviços que às vezes não são tão falados para os consultores de alimentos, mas que tanto remuneram muito bem, quanto são muito simples de executar pensando na lógica da consultoria, né? Claro que todos têm um grau de complexidade, porque é consultoria de alimentos, mas a maioria é passivo de ser executado pelo consultor. E o bom é que a gente discorre muito sobre esses serviços lá na Pós, né? Por exemplo, antes da Pós, quando consultora de alimentos, eu não sabia que a gente poderia atuar, por exemplo, na parte de regulatório, que tem uma disciplina só de regulatório, dizendo como é que você faz para liberar produtos que são importados aí da Europa e querem chegar no Brasil, e o consultor de alimentos pode desenvolver esse processo, né, de regulação. A gente não sabia também a parte de P&D, né? P&D, de Food Defense, que a gente tem uma aula ao vivo maravilhosa sobre Food Defense, que é as estratégias que você usa para evitar que sejam feitas contaminações intencionais além da produção de alimentos. Então, existe um mercado aí muito pouco explorado, que pouquíssimos consultores de alimentos têm acesso, mas lá na pós-graduação do IBECALI a gente consegue discorrer para os nossos alunos e também fazer com que eles estejam prontos para fornecer esses serviços. E isso é um diferencial muito grande, né? Com certeza. E a gente fala sobre isso de uma maneira aprofundada, detalhada, mas muito prática. Sim. Né? Realmente com aquela aplicação prática para você sair já com a informação necessária para você implementar no cliente, para você oferecer esse serviço, né? Então, a pós-graduação, ela tem esse diferencial. A gente fala sobre vários assuntos, sobre vários serviços, mas de uma forma muito prática. Com ferramentas, com um passo a passo para você fazer isso nos seus clientes. Por isso que é tanto sucesso, né? Por isso que essa pós dá tanto resultado para os nossos alunos e a gente fica feliz de ver esse resultado aí na prática. Muito obrigada, Mai. Eu amei nosso papo, foi maravilhoso. Eu que agradeço, é sempre muito bom. E a gente te espera no próximo episódio do podcast. Fica ligadinho aqui nas nossas redes sociais. E se tiver qualquer dúvida, se quiser conhecer melhor sobre a melhor pós-graduação em consultoria e assessoria de alimentos do Brasil, já conecta aí com a gente. Clica aqui nesse link abaixo ou entra lá no nosso Instagram, chama no direct, chama no WhatsApp que nós vamos ter uma equipe. Nós temos uma equipe aí disposta a te atender da melhor forma. Um super abraço!